para iniciar mais uma SEB, no nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor Deus soberano Pai, muito obrigado por esse domingo maravilhoso em que nós tenhamos a oportunidade de aprender mais sobre o Senhor. Que o Senhor possa tocar nos nossos corações, que não seja só uma leitura comum, nem um conhecimento vazio, mas que seja o conhecimento da sua palavra viva e eficaz dentro de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu ia falar de Tito e Filemão, mas com certeza não vai dar tempo, né? Então nós vamos falar hoje sobre o livro, a carta de Paulo a Tito, tá bom? O autor da carta é o apóstolo Paulo, está em Tito 1:1. A data, provavelmente entre 63 e 65 depois de Cristo, ou seja, ao mesmo tempo em que foi escrita a carta a Timóteo, foi escrita a carta a Tito, e isso foi após a primeira prisão de Paulo em Roma. E o destinatário é Tito, companheiro e cooperador de Paulo. Quem foi Tito? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gálatas, capítulo 2, versículo 3. Paulo vai citar Tito dizendo: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Ou seja, ele era um grego convertido e um colaborador próximo de Paulo. Tito também serviu como mensageiro e líder em missões delicadas. Isso está em 2 Coríntios 7, tá? 2 Coríntios 7 e 2 Coríntios 8. Algumas missões muito complicadas de Paulo, Tito estava no meio delas, tá? Paulo então deixa Tito em Creta para organizar a igreja local e combater os falsos mestres. Isso está em Tito 1, versículo 5. Aqui, ó, Tito, capítulo 1, versículo 5. Fala assim, ó: deixei você em Creta para que pudesse pôr em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Vocês vão reparar que a estrutura é a mesma de Timóteo. Paulo deixa Timóteo em Éfeso para constituir presbíteros, bispos, e faz o mesmo com Tito em Creta, tá bom? E Tito é descrito como alguém fiel, firme e confiável no cuidado pastoral. Sobre o contexto histórico da igreja, Creta era uma ilha conhecida por seu sincretismo religioso, imoralidade e mentiras. Isso está no versículo 12 do capítulo 1. Diz assim, ó: um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos. Isso era o que um dos profetas dele, do tempo em Creta lá, dizia. A igreja ali estava em desenvolvimento, com falsos mestres e principalmente os judaizantes influenciando os crentes, tá? Então a missão de Tito em Creta era estabelecer presbíteros, repreender os enganadores, ensinar a sã doutrina, incentivar uma vida piedosa e boas obras. Aqui a gente vai começar a entrar nessa ideia da demonstração da fé mediante as obras, tá? O resumo teológico da carta de Tito, o tema central é a sã doutrina produz uma vida santa. E na teologia reformada, a ênfase da carta de Tito é a graça salvadora de Deus que educa o crente para viver de maneira piedosa no presente século. Eu queria que vocês abrissem Tito 2, do 11 ao 14. É quase como um hino cristológico, mas é a ideia de que a graça salvadora educa o cristão, tá? Diz o seguinte: pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos instrui, ela quem? A graça, a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos redimir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática do que é bom. Isso daqui é um contraponto à salvação por obras, porque a graça se mostrou salvadora de todos os homens e é mediante essa graça que nós agimos da forma que nós devemos agir. Então não é porque nós somos bons que nós somos salvos, é porque nós somos salvos que nós somos bons, tá? E o cristocentrismo da carta de Tito é que Jesus Cristo é o Salvador que nos redime e purifica para si mesmo. Foi o que eu li aqui, tá? Vou fazer agora um resumo de cada capítulo. São 3 capítulos, tá? O capítulo 1 tem como tema a organização dessa liderança e o combate ao falso ensino. Do versículo 1 ao 4, existe uma saudação onde Paulo se apresenta como servo e apóstolo para levar os eleitos à fé e à piedade.
Todas as vezes que vocês verem na Bíblia, a palavra servo significa escravo. Paulo está se chamando de escravo de Cristo. Escravo. Um escravo não tem vontade própria, o escravo faz o que o dono mandar, tá bom? Servo é uma palavra muito bonitinha. Escravo. Versículos 5 ao 9, existe aqui o estabelecimento dos presbíteros. Eles devem ser repreensíveis, fiéis à doutrina, exemplares em casa e firmes na palavra. O mesmo que Paulo instruiu a Timóteo, tá? Não foge muito disso não. Do 10 a 16, o confronto aos falsos mestres. Muitos, especialmente do partido da circuncisão, ou seja, judaizantes, estavam pervertendo as famílias. Eles são descritos como mentirosos e insubordinados. A solução, repreensão severa para que sejam sadios na fé. Eu queria que a gente lesse isso. Capítulo 1, versículo 10 ao 16. Robinho até citou isso aqui para falar da Conferência Pilares da Fé. Porque há muitos rebeldes que não passam de faladores e enganadores, especialmente os da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem para obter ganho desonestos. Eu vou parar aqui para dizer que nós precisamos combater a falsa doutrina por causa disso. Ela destrói famílias. Ela acaba com as pessoas. Se vocês acham que o problema do falso ensino é só a ideia de céu e inferno, não. Isso destrói a vida das pessoas aqui. Elas estão crendo em um Deus que não existe e que não pode dar nada a elas. Essa é a verdade. E aqui Paulo está falando para que Tito silenciasse esses caras. Manda eles calarem a boca. Faça com que eles calem a boca. Ou seja, combata essa falsa doutrina. Essa nossa ideia de ir pregando o Evangelho e não citar nomes, e não falar o que está errado, que aí, se você conhece a nota de R$1 certa, de verdade, a falsa fica fácil de perceber, isso é balela, isso é coisa de gente frouxa, isso é coisa de gente que não quer confrontar o irmão, e o Evangelho é confronto direto. Nós vivemos em um mundo onde a verdade é relativa, e nós estamos defendendo uma verdade absoluta. Isso tem que ser uma afronta. É impossível você, na escola, no trabalho, se dizer cristão, mostrar valores cristãos, isso não ser uma afronta a ninguém. É impossível. Porque nós vivemos nesse mundo onde está tudo bem. Onde você pode ser até um cristão, mas você não pode ser um cristão chato. E o que é um cristão chato? É um cristão que fala a verdade, é um cristão que trabalha direitinho, é um cristão que não aceita suborno. Isso é ser um cristão chato. A gente precisa tomar muito cuidado com o quanto nós temos barganhado com o mundo. Até onde nós estamos indo para que as pessoas vejam o Evangelho de uma forma saudável para elas. O Evangelho não é saudável para quem está se perdendo, é loucura. Essa é a verdade. Tem que ser absurdo. Você vai deixar de ir no jogo do Cruzeiro para vir no culto? Não sei de resultado, quero saber de nada. Você vai deixar de ir no churrasco da família? Vou sim. Não, mas você está dando dinheiro demais para aquela igreja? Estou mesmo. Graças a Deus tem me abençoado. Eu estou abençoando. Tem que ser loucura. Se não for loucura, está errado. Está fraco, está pouco. É isso que nós temos que entender. O Evangelho, ou ele muda tudo na sua vida, ou é um falso Evangelho. Amém? Ou seja, a solução é a repreensão severa, para que as pessoas sejam sadias na fé. Está errado, não é desse jeito, vocês não podem fazer assim, nós vamos mudar, não é dessa forma. Alguém tem que estar errado. Se nem tudo é verdade, alguém tem que estar errado. Se eu creio que Jesus, Deus e o Espírito Santo são um só Deus, essa é a trindade e é bíblico, aquele que não crê na trindade está errado. Mas veja bem, nós temos um defeito que eu vi acho que o Alex me mandou, uma menina no Instagram, falando sobre os nomes bonitinhos que nós damos para os nossos pecados. E é isso que está acontecendo. Eu viro para o irmão e falo assim, irmão, eu fiquei incomodado com tal coisa. Não, você ficou com raiva. Ira é pecado. Irmão, eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu não me senti bem com tal situação. Você é invejoso. Vamos dar nome para os boi, porque só assim a gente vai ser curado. Imagina você chegar num médico e o médico falar assim, o que você está sentindo? Não sei.
um desconforto que eu não sei explicar, eu não sei de onde que vem, começa embaixo, chega em cima. Que remédio que tem para isso? Não existe remédio para isso não. O que você está sentindo? Dor de cabeça, opa, remédio. Dor no estômago, opa, vou fazer um negócio aqui. A gente tem que dar nome para os boi. Deus, perdoa os meus pecados. Quais? Quais dele? Deus, perdoa a minha mentira. Beleza, qual delas? Seja como o rei Davi, Senhor, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não devia ter feito o que eu fiz. Amém? O versículo-chave do capítulo 1 é: por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes. Tito 1:5, tá? No capítulo 2, a ênfase é a sã doutrina e o comportamento cristão. E ele começa com instruções para diferentes grupos da igreja: os homens idosos, as mulheres idosas, os jovens e os escravos. Para os homens idosos, que eles sejam sóbrios e sãos na fé. Está faltando isso, né? Homens da igreja que sejam sãos na fé. O que é ser são na fé? É você ser uma pessoa firmada na fé, com uma fé firme, um conhecimento característico da sua fé. Eu sei exatamente o que eu creio, por que eu creio. Está faltando isso na igreja. As pessoas saberem: Deus é um e é três, tá? E aí? O que é isso? O que isso tem a ver? E se um dia te pararem e te perguntarem, te questionarem, você consegue defender a tese de que Deus é três e um? Você precisa saber. Isso é uma fé sã, uma fé sadia, uma fé verdadeira, não firmada no que os outros falaram para a gente sobre Jesus, mas o que eu sei sobre o Senhor. Tá? Para as mulheres idosas, reverentes e boas mestras. Aqui é a ideia da mulher mais velha ser exemplo para as mais novas. É o que falta na igreja: exemplo. Falta muito exemplo. É culpa das mais velhas? Não só. As mais novas têm seus problemas, mas as mais velhas precisam ser exemplo. Para os jovens, prudência sempre. Prudência sempre. E para os escravos, submissão e fidelidade. De novo, a gente já falou aqui como os escravos eram naquela época, e Paulo está falando para que eles demonstrem o cristianismo até nessa situação ruim, que é a de escravidão. Tá? Isso vai do versículo 1 ao 10. Do 11 ao 14, fundamento doutrinário para a vida cristã. A graça de Deus salva e educa, como a gente já leu aqui, e esperamos a bem-aventurada esperança, a parousia. Lembra em Tessalonicenses que eu falei? A parousia, a volta de Cristo. Essa é a nossa bendita esperança. Não que as coisas melhorem, não que vai dar tudo certo, mas que Cristo vai voltar. E Cristo se entregou para nos redimir e nos purificar. Ele te redimiu. Você entendeu o sacrifício de Jesus e você agora é salvo. Ótimo. Agora vem um outro processo, chama purificação, santificação. Se você não entendeu isso ainda, que isso fique bem claro para você. A conversão é imediata. Imediata. A santificação é gradativa. As pessoas têm trocado isso. Elas têm achado assim: olha, eu vou convertendo aos pouquinhos e vão ver até onde vai. Não, a conversão é imediata. Você tinha os seus olhos fechados e eles foram abertos. O seu coração de pedra se tornou um coração de carne. Agora você respira como um ser vivente. Você estava morto. E a santificação? Aí leva um tempinho mesmo. Então eu posso fazer o que eu quiser. Não, o santificado não faz isso. Aquele que está passando por um processo de santificação odeia o pecado. Odeia o que está fazendo. Quer viver de forma santa, apesar de hoje não conseguir o tanto que queria. Quando você parar de se preocupar com seus pecados, você precisa começar a se preocupar. O cristão precisa se preocupar em continuar firme e não desanimar, mesmo desanimado. Amém? No versículo 15, ele vai falar sobre a autoridade pastoral. Tito deve ensinar com toda a autoridade e não ser desprezado. Aqui, vamos ler. Tito 2, versículo 15. Olha isso. É isso que você deve ensinar, encorajando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém despreze você. Paulo não está falando assim: igreja, não desprezem a Tito. Não, ele está falando: Tito, não deixe ninguém desprezar você não, nego. Autoridade. Autoridade. Como assim? As pessoas não podem zombar e caçoar de Tito? Não. Tito não pode permitir que isso aconteça. Porque zombar de Tito é zombar do evangelho que Tito prega.
zombar, achar que, ele é muito novo, ele não sabe o que ele está falando. Não deixa isso acontecer. E como que Tito não vai deixar? Brigando com os outros? Não. Sendo uma pessoa correta, fazendo o que é certo, dando exemplo. Paulo está falando assim, não deixe que ninguém te despreze. O que significa? Tito, dá exemplo nele. É impossível alguém te desprezar se você der exemplo. Você que é novo, você que é velho, se você der exemplo, é impossível. Mas tem os zombadores, aí não tem muito o que fazer não. Mas a igreja não vai desprezar alguém que é sério, alguém que busca o Senhor, alguém que faz as coisas da forma que Deus quer. Não vai, a igreja de Cristo não vai. O versículo-chave do capítulo 2 é: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E aqui é até legal eu aproveitar para, de novo, a gente exercitar a ideia de todos sem exceção ou todos sem distinção. O texto, Tito 2,11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos quem, cara pálida? Todos sem exceção, ou seja, o mundo inteiro, ela se mostrou salvadora para o mundo inteiro, ou todos sem distinção? Vamos lá. A resposta resumida é que se refere a todos sem distinção. Por quê? Porque no contexto da carta, Paulo havia acabado de dar instruções a diferentes grupos: homens, mulheres, jovens e escravos. Ao dizer que a graça se manifestou a todos os homens, ele está dizendo que a salvação alcança todos os tipos de pessoa, sem distinção de classe, gênero ou condição social. Por que isso é importante? É bem simples. Se a graça de Deus se manifestou salvadora a todos, sem exceção, todo mundo tem que ser salvo. Aí nós entramos no universalismo. Aí nós temos um problema muito grave, de que todo mundo vai ser salvo, e não vai. Então, o contexto da carta não dá para a gente entender que são todos sem exceção, são todos sem distinção. Tanto homens, como mulheres, como jovens, como escravos. A graça se manifestou salvadora a todo tipo de pessoa. Amém? Capítulo 3, último capítulo, as boas obras, graça e a relação com a sociedade. O versículo 1 e 2 fala do relacionamento com o governo e sociedade, sujeição a autoridades, prontidão para toda boa obra, e mansidão e gentileza com todos. Do versículo 3, e aqui é todos sem exceção, tá? Do versículo 3 ao 7, é a nossa regeneração e justificação. Antes, nós éramos insensatos e escravos do pecado, mas Deus, em sua misericórdia, nos salvou pelo lavar regenerador do Espírito Santo, justificados pela graça, herdeiros da vida eterna. Quase um hino cristológico, né? Do versículo 8 ao 11, a importância das boas obras e evitar discussões inúteis. Ou seja, ensinar que os crentes devem se aplicar a boas obras e evitar contendas tolas e divisões. E do versículo 12 ao 15, instruções finais e a saudação pessoal. Existem algumas instruções logísticas e incentivo à hospitalidade e às boas obras. O versículo-chave do capítulo 3 é: não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Está em Tito 3, versículo 5. Tá? Eu separei aqui mais alguns outros versículos, mas eu vou passar aqui para a gente não perder tempo. Algumas informações e curiosidades sobre a carta. Primeiro, a epístola a Tito, como parte das cartas pastorais. Lembram das cartas de prisão? Tito e Timóteo são consideradas cartas pastorais. Elas são endereçadas a um líder da igreja, para que ele possa instruir a igreja no crescimento da igreja. Cartas pastorais. Embora escritas a indivíduos, são essencialmente cartas voltadas à organização da igreja local, estabelecendo doutrina, liderança e comportamento cristão. Estas cartas reforçam o papel bíblico dos presbíteros e diáconos, algo central na tradição reformada, o que muitas igrejas têm perdido hoje em dia. Qualquer um pode ser bispo, qualquer um pode ser presbítero, qualquer um pode abrir igreja. Isso é perigoso, tá? Segundo, a expressão nossa esperança. Eu queria que vocês abrissem em Tito, capítulo 1, versículo 2. Diz assim: na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. E no capítulo 2, versículo 13, também é citado isso: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, tanto em Tito 1:2 quanto em Tito 2:13, Paulo fala da esperança da vida eterna e da bendita esperança. Essa esperança não é apenas um evento, ou seja, a segunda vinda, mas o próprio Cristo.
Está aqui na continuação do versículo. Enquanto aguardamos a bendita esperança, 2 pontos, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus Salvador, Jesus Cristo. Isso reforça o cristocentrismo da carta. Tudo gira em torno de quem Cristo é e do que Ele fez. Em terceiro, o lavar regenerador e a trindade em ação. Isso está em Tito 3. Abram aí por gentileza. Versículos 5 ao 7. Diz assim: não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aqui nós temos um retrato específico da Trindade. Vamos lá? Esse texto é um dos mais claros retratos da Trindade em uma forma soteriológica, ou seja, Deus Pai manifesta bondade e misericórdia. Versículo 4. Contudo, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, a bondade e o amor pelos homens foram manifestos, não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia. O Pai manifesta bondade e misericórdia. O Espírito é quem regenera e renova. Vamos continuar. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E Jesus Cristo, meio de salvação, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Está aí a Trindade. Lembra disso aqui quando o testemunho de Jeová batendo na sua porta? Ele nunca mais vai bater na sua porta, tá? Também é um dos textos mais ricos sobre regeneração e justificação, muito usado na teologia reformada como base para a doutrina da salvação somente pela graça, mediante a fé e não por obras. Em quarto lugar, a forte ênfase nas obras, nas boas obras, não é legalismo. Nós estamos chegando nessa parte. Tito, Filemão, Tiago, a ideia de obras vindas da fé. Isso não é legalismo. Paulo menciona boas obras repetidamente. Tito 1,16, 2,7, 3,1 e por assim por diante. No entanto, essas boas obras são fruto da graça salvadora. Está aqui, ó, Tito 2, 11 e 12. Olha aqui, ó. Pois a graça de Deus se manifestou salvador de todos os homens e ela nos instrui a renunciar à impiedade. É a graça que nos instrui, não o contrário. Esse equilíbrio entre graça e santidade prática é uma marca do evangelho verdadeiro. As boas obras não salvam, mas os salvos verdadeiramente fazem boas obras. É simples. Eu sei que a gente meio que repete isso, e como nós estamos numa igreja cristã, uma igreja protestante, numa igreja reformada, é bobeira, parece bobeira, mas não é. Muitas das vezes, no nosso relacionamento com Deus, a gente acha que merece pelas obras. Nós falamos assim, ó, eu creio na salvação pela fé. Mas aí quando você está fraco, você se sente fraco, você fala, oh, Deus, não estou fazendo nada para o Senhor, eu não sou salvo. Uai, salvação é pela fé. Você tem que fazer em resposta. Quantas pessoas eu já ouvi falar isso, eu vou deixar de ir na igreja porque eu sinto que eu não sou crente. Você foi salvo por quem? Se você foi salvo por você, aí realmente você pode ir perdendo a salvação, voltando a ter, aí é uma complicação sua. Mas se Cristo te salvou, você precisa levantar e seguir. As boas obras estão sempre aí. Se você não praticou hoje, pratica amanhã. Se amanhã você deixou de praticar, pratica depois de amanhã, e assim vai. Deus nos deu o dia para isso, para a prática das boas obras. Amém? Em quinto lugar, a má reputação dos cretenses. Em Tito 1,12, Paulo cita um poeta cretense chamado Epimenides, que diz, os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis e ventres preguiçosos, glutões. Paulo diz que essa descrição é verdadeira. Mas isso não é o preconceito, é a descrição da cultura da época, um chamado à transformação pela verdade do Evangelho. É como se Paulo estivesse dizendo assim, está vendo o que vocês são? Vocês não podem ser assim mais não. Vocês são vistos como preguiçosos, vocês são vistos como feras malvadas. Faço não sou. Crente Gabriela com Paulo não existe. Essa afirmação mostra o desafio missionário de Tito. Pastorear uma igreja num ambiente hostil e moralmente corrompido. Em sexto lugar, em Tito 1,5, Paulo fala sobre colocar em ordem. A palavra grega usada por Paulo tem sentido médico, corrigir o que está torto. Vamos lá, Tito 1,5. Deixei você em Creta para que pudesse pôr em ordem o que ainda estava
faltava, e instituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí. Isso aqui tem o sentido de corrigir o que estava torto. Isso mostra que a igreja em Creta tinha base, mas ainda precisava de ajustes pastorais e doutrinários profundos. É por isso que nós somos meio bobo quando a gente está falando sobre pastorado feminino. A gente enche o saco aqui. Qual que é o problema da igreja com pastora? É uma igreja que não tem pastor. Esse é o problema da igreja com pastora. Qual que é o problema de uma igreja que está dando certo e o pastor não é preparado? Não tem pastor. Se ele não é marido de uma só mulher, se ele é um homem que não é apegado ao vinho, se ele não é um homem de boa índole. Pastor charlatão não existe. Pastor picareta não existe. Pastor caloteiro não existe. Ou você é pastor ou você é caloteiro. Ou você é pastor ou você é malvado. Não existe. Nós vamos parar de chamar esse povo de pastor. Parar. Ah, pastor fulano, deixa eu contar para vocês um caso, eu não tenho tempo não, mas eu vou contar para vocês. Fui de uma igreja em que hoje, quando eu cito o nome desse camarada, eu não chamo ele de pastor. Porque ele estava aceitando no altar dele um cara que batia na esposa. Eu não posso chamar esse cara de pastor. Não posso. Eu tenho amigos nessa igreja. E eu não chamo o pastor deles de pastor. E ponto. E ponto. Ele vai contra o que a Bíblia diz que um pastor deve ser, ele não é pastor. Amém? Paulo confia essa tarefa a Tito, que demonstra sua capacidade espiritual e teológica. Em sétimo lugar, a carta de Tito é uma carta breve e mais densa. A carta tem 46 versículos, mas trata de temas como autoridade eclesiástica, a sã doutrina, regeneração, justificação, vida prática e a segunda vinda de Cristo. É uma carta densa, e é por isso que a gente está aqui, igual bobo, estudando o panorama bíblico. Para que a gente leia uma carta pequenininha dessa, entendendo. Quantas pessoas falam assim, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Não, é porque você não quer. Hoje tem muito método de entender a Bíblia, muito método. E a nossa igreja tem um deles, que é a SEB. A ideia aqui é você ler compreendendo, por quê? Só assim as coisas vão mudar na sua vida. Salvação, segundo o Catecismo Maior de Westminster, é algo que você consegue perceber na Bíblia claramente. Está lá. Jesus morreu por nós, está tudo bem. Mas e a vida prática? E santificação? E compreender a justificação, a substituição de Cristo na cruz? Isso é só estudando. Isso é só buscando ao Senhor de verdade. Não tem outra forma. Ou seja, isso mostra como até mesmo uma carta curta pode conter uma teologia robusta e profunda quando inspirada pelo Espírito Santo. Eu mandei no grupo da igreja uma frase do Billy Graham que fala: estude a Bíblia para ser sábio, creia na mesma para ser salvo e siga os seus preceitos para ser santo. A dificuldade das pessoas em ser santo está ligada à vontade. Ninguém quer ser santo. Ninguém quer gastar tempo. É mais fácil gastar tempo com outras coisas. É mais fácil ir no aniversário de fulano do que vir no culto. É mais fácil buscar as coisas do mundo do que prestar tempo para as coisas de Deus. Você não lê sua Bíblia porque você não entende. Você não lê sua Bíblia porque você não quer. Verdade difícil de engolir? Não é não. Porque hoje em dia a gente gosta assim, é mesmo, né? É verdade, né? Nossa, nós não presta, né? Tá, nós vamos fazer o quê? Não adianta, gente. Deixa eu contar para vocês uma verdade aqui. As desculpas vão durar até a trombeta tocar. Da trombeta para lá não tem desculpa mais. Mas Senhor, fizemos no seu nome. Mas Senhor, de 10 cultos eu fui em 2. Mas Senhor, o Senhor sabe o quanto eu... Não te conheço. Não te conheço. Mas isso faz de Deus mal. Ok. Aparte de mim, verme maldito. Deus não se importa com a nossa opinião. Deus se importa com o que é verdade. Amém? Em oitavo e último lugar, os ensinamentos para hoje. Primeiro, desordem doutrinária e moral nas igrejas de hoje se assemelham ao centro de Creta. O modelo pastoral de Tito serve como exemplo para a liderança bíblica contemporânea. 3 pontos. Primeiro, clareza doutrinária. A igreja precisa falar e ser clara no que ela crê. Você chega na igreja, você não sabe o que a igreja é, ela é meio pentecostal, ela é meio batista, ela é meio assembleia, meio... Está errado. Acho muito engraçado quando os pastores falam assim, nós somos meio pentecostal. Vamos falar o que o meio pentecostal tem feito? Vocês são meio pentecostal mesmo? Perigoso, tá? Segundo, coragem contra o erro. Coragem. Está errado e ponto. David Leonardo é o enviado do diabo e ponto. Ponto. Mas eu gosto dele.
Gosta do pai dele, bobo, que é o diabo. Ponto. Terceiro lugar, foco na santidade e no serviço. Tem trabalho para ser feito. Tem uma caminhada para ser corrida. Se a gente ficar perdendo tempo com minúcia, nós vamos ficar para trás. Essa é a verdade do Evangelho. E ao falar essa verdade com vocês, eu estou seguindo o que Paulo disse para Tito: não deixem que te despreze. Isso é verdade. Líderes precisam ser piedosos e doutrinariamente sólidos. A graça não é apenas perdão, mas o poder para viver em santidade. Eu fui salvo, ótimo. Salvo do quê? Para quê? Ser salvo por ser salvo, você pode achar que foi. Se você não foi salvo para a santificação, para as boas obras, você não foi salvo. A igreja deve combater falsas doutrinas com clareza e autoridade. Dia 31, sábado, nós teremos a nossa conferência teológica para a glória de Deus Pai. A fé verdadeira se evidencia em boas obras e o comportamento cristão. Se você não se comporta como cristão, você não é um cristão. E por último, cada faixa etária tem um papel e testemunho a desempenhar na comunidade. Tanto os mais velhos quanto os mais novos, você precisa cumprir o seu papel na igreja. Amém? Vamos ficar de pé? Cartinha boba, né? Pouca coisa. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e soberano Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós tivemos essa noite de aprender a sua palavra, Deus. Que o Senhor possa colocar no coração da sua igreja um desejo por buscar o Senhor de verdade. Não por aparências, não para melhorar de vida, não para ter uma vida mais tranquila, mas porque o Senhor é digno de todo louvor e glória, Deus. Coloca no coração de cada irmão aqui um desejo de buscar o Senhor cada vez mais, não só na igreja, mas na casa, através da palavra de Deus, através de boa teologia, através do ensino aos filhos, Pai. Que no nome santo do Senhor nós possamos glorificar o Senhor no culto que está se seguindo, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.